lembro-me que na cidade de Caçador, aquela região ali muito frio, muito fria aquela região, onde trabalhei ali na área da agricultura, na plantação de alho, tomate e na área do interior ali na roça. E chegou um certo tempo que a gente veio morar mais próximo da cidade. E a gente já vinha num período de sofrimento dentro da minha casa devido ao meu pai ser alcoólatra. E ele, quando ele chegava, ele batia na minha mãe, batia nos filhos, e às vezes a gente saía desesperado durante a noite e acabava dormindo até no meio do mato, nós todos ali criança, em cima de uma árvore, e, porque era um desespero total. E quando a gente veio morar próximo da cidade, eu acabei indo morar nas ruas da cidade. E aonde muitas das vezes, naquela região muito fria, a minha coberta foi o papelão, o meu colchão foi o papelão, até que certa vez eu acabei ganhando uma caixa para engraxar sapato. E acabei engraxando o sapato em várias regiões ali na cidade de Caçador, na frente dos hotéis, na frente dos restaurantes. E certa vez teve um amigo que ele me convidou para vir para Balneário Camboriú. Eu vou resumir eh, o máximo aqui que eu puder, o meu testemunho, para a gente poder compartilhar e poder fazer uma conclusão. E acabei vindo com ele morar na cidade de Balneário Camboriú. Depois de muito sofrimento que a gente teve nas ruas da cidade de Caçador. Muito sofrimento. Resumindo, Que idade, só uma licença, pastor, que idade o senhor tinha quando o senhor engraxava sapato? eu tinha na faixa ali de 9 para 10 anos. E fiquei pelas ruas ali de Caçador mais ou menos uns 2 a 3 anos. Naquela época não tinha muitas fiscalizações, né, na rua, então o menor ficava na rua à mercê mesmo, ficava praticamente abandonado. Eu lembro-me que uma época teve o sargento que lá não é batalhão, lá é tiro de guerra. E o sargento daquele tiro de guerra, chamado Paza, ele fez uma associação ali com a prefeitura e ele se dispôs a recolher aqueles meninos de rua para dar o café, o almoço, o café da tarde, dar banho e ensinos ali no, dentro do tiro de guerra. E eu fiquei mais ou menos esse período. E quando eu tinha ali mais ou menos ali dos 12 anos de idade, esse amigo me convidou para vir para Balneário. E eu vim para Balneário para trabalhar, mas a gente não tinha lugar para ficar. A gente acabou morando nas ruas, em Balneário Camboriú. E ali em Balneário nós estávamos numa casa abandonada. Cheguei ali bem na época de temporada, aquela cidade lotada de turistas, e para mim era tudo novidade. Nunca tinha vindo para uma cidade grande, e ali eu estava naquela cidade, e eu lembro-me que ele saiu durante a noite e eu fiquei sozinho naquela casa. E eu com medo de sofrer alguma violência, eh, algum perigo ali naquela cidade onde eu não conhecia nada, eu coloquei umas madeiras, umas escadas ali que tinha, fiz um tipo de escada e subi no sótão daquela casa, que estava em construção, porque eu pensava comigo, se vier alguém aqui, ele não vai me achar aqui em cima. E eu dormia ali, em cima de uns papelão que tinha ali, um saco de cimentos que estava ali, cheio de pó de cimento, e dormia ali. E eu lembro-me que domingo pela manhã, quando eu acordei várias vezes durante a noite, esse meu amigo ele não chegava. Mas no domingo, quando era mais ou menos umas 8 horas da manhã, ele chegou. Ele e mais um outro homem junto com ele. E eu estava ali assustado, imaginando que era o dono daquela casa que estava em construção, e eles vieram ali para nos tirar dali. Mas quando eles começaram a me chamar, eu vim ali com calma, espiando, ver o que se tratava, e era ele.
e deixei eles conversar um pouco. Aí eu vi que os dois eram amigos da cidade de Fraiburgo. Os dois já se conheciam e haviam se encontrado ali na cidade de Balneário Camboriú. E aquele homem chamado Arthur, ali na cidade de Balneário, ele pegou, e quando ele me olhou e ele viu que era apenas uma criança raquítica, magra, desnutrida, que vivia pelas ruas. Eu lembro que quantas vezes eu me alimentei de frutas estragadas nos lixos das verdureiras das cidades. Quantas vezes eu pedi comida em apartamentos, em restaurantes. É como eu falei, eu estou resumindo várias partes do meu testemunho. E aquele homem ali em Balneário, ele disse para mim: menino, não se preocupe, porque hoje você tem uma casa e você tem uma família que vai cuidar de você. E aquele homem, ele me levou para a sua casa, onde conheci a sua esposa, conheci suas filhas, e eles foram meu pai e a minha mãe. Me deram um carinho, as suas filhas foram minhas irmãs, e até hoje eu tenho contato com eles. Eles hoje servem ao Senhor Jesus na cidade de Balneário Camboriú. É uma família que é a minha segunda família. E ele me levou para a sua casa, onde eu comecei a trabalhar juntamente com ele, mas chegou o início da juventude que eu acabei indo para o mundo das drogas, onde me tornei viciado em drogas e conheci alguns amigos e acabamos indo morar na cidade de Lages, junto com esses amigos meus. Quando eu cheguei na cidade de Lages, eu lembro-me que eu queria voltar para Caçador e eu não conseguia. Já fazia anos que eu não via meus pais, já fazia anos que eu não via meus irmãos, as minhas irmãs, e eu queria ir para a cidade de Caçador e me sentia amarrado, eu não conseguia. Toda vez que eu me preparava para ir para a cidade de Caçador, eu não conseguia. Parecia que tinha algo que me prendia. E eu lembro-me que na cidade de Lages, eu vi que tinha uma Bíblia, mas eu não sabia ler. E o Robson, um amigo meu, que eu morava na casa dele, juntamente com a sua mãe, o seu padrasto, o seu irmão, ele disse para mim: olha, a Bíblia, ela é um livro normal, mas quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando. Deus disse: mas como Aleluia. pode ser isso? Ele disse: abra a Bíblia e leia. Deus disse: mas eu não sei ler. Ele disse: abra e coloque o dedo ou escolha um número aonde você quer que eu leia, e eu vou ler para você. E eu lembro que quando eu abri a Bíblia ali caiu no livro de Mateus, capítulo 11, o versículo 28. E a palavra de Deus falou: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, Aleluia. e eu vos aliviarei. E essa palavra, ela veio de impacto no meu coração de um jeito, porque eu estava aparentemente feliz, alegre, aparentemente como se tivesse paz, mas eu estava num sofrimento total, num sofrimento terrível na minha vida. E Deus ali começou a falar comigo através da palavra. E eu comecei a frequentar algumas igrejas ali na cidade de Lages mesmo, nos domingos, juntamente com eles, mas para mim não resolvia nada. E eu queria vir para Caçador. E quando eu cheguei em Caçador, cheguei no domingo, era já passando para madrugada de segunda-feira, 1h da manhã. E eu cheguei na casa da minha mãe, do meu pai, e foi uma alegria, porque fazia anos que não via eles. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, ali foi uma festa total. E a minha mãe disse: olha, o teu irmão casou e o teu irmão se converteu. Ele se tornou um crente. E eu lembro-me que eu não gostava de crente. Eu não gostava, eu trabalhei em Balneário Camboriú com vários crentes e eu não gostava. Tinha algo assim que eu não me sentia bem, mas hoje eu entendo o porquê. Porque sobre mim havia trevas e sobre eles havia luz. E eu lembro-me que eu trabalhei com um homem em Balneário Camboriú, um irmão, e eu zombava dele, criticava,
e ele falava para mim, um dia você vai ser um pregador da palavra de Deus. E eu lembro que um dia eu saindo dos Gideões, quando estava ali, depois que eu havia me convertido, eu estava indo para o apartamento e eu fui fazer um lanche ali no calçadão e eu encontrei ele. E eu fui cumprimentar Glória ele, a ele disse para mim, Deus. você não mudou nada, ainda continua zombando dos crentes. Eu disse, não, eu estou te dando a paz do Senhor porque eu entreguei minha vida para Glória. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele lembrou e disse, eu falei para você que um dia eu ia ver você Aleluia, pregando a Jesus. palavra de Glória a Deus. Deus. E voltando na cidade caçadora, então ali, a minha mãe disse, o teu irmão se tornou crente. Eu disse, mãe, isso aí é mentira, não acredite. Ele está dizendo que é crente só para se esconder atrás da Bíblia. E a minha mãe disse, não, ele se tornou crente mesmo, ele está falando de Jesus, da Bíblia e para todo mundo. E eu disse, mas como pode ser isso, mãe? E a gente foi dormir. E quando foi 7 horas da manhã, que eu olho na porta do quarto, na casa da minha mãe, eu vejo meu irmão em pé, na porta do quarto, com a Bíblia na mão. E quando eu olho para ele, eu vi um brilho Aleluia. tremendo no rosto do meu Glória a irmão. Deus. E eu disse para ele, Glória a Deus. tudo bem? E ele disse, tudo bem, meu irmão. Mas o negócio é o seguinte, melhor é estar com Jesus. E na hora veio na minha mente, e ele virou crente mesmo. Ele se tornou um crente. E pelo jeito é fanático. E ele começou a falar para mim. E ele disse, olha, meu irmão, há 15 dias atrás, Deus falou comigo. Eu disse, como Deus falou contigo? Deus fala contigo? Ele disse, fala. Deus falou comigo. Levante um clamor de oração, de jejum e oração pela vida do teu irmão, porque eu tenho uma grande obra na vida dele, mas ele está acorrentado por legiões de demônios. E eu vou fazer uma grande obra na vida dele, mas levante esse clamor durante 15 dias. E o meu irmão ouviu a voz de Deus e colocou em prática a oração, o jejum, começou a buscar ao Senhor. E quando chegou no 15º dia, que ele estava ali nesse clamor, quando ele estava se preparando para ir para a oração, Deus falou com ele e disse, hoje você não vai orar muito tempo, você vai orar durante só apenas um período e vai subir para a casa da tua mãe, porque o teu irmão já está lá. Glória a Deus. E ele chegou lá na casa da minha mãe, e a gente entendeu o porquê que ele já chegou na casa da minha mãe, porque a minha mãe, os meus pais, eles preferiam ver eu e o meu irmão preso ou em qualquer outra religião do que se tornar um cristão. E ele foi lá na casa da minha mãe e falou da palavra, pregou a palavra e ele disse, vamos lá para minha casa. Pega tuas malas, pega todas as tuas coisas. A minha mãe ficou muito triste e ele disse, você vai lá para minha casa, vai ficar lá. E ele me levou para a casa dele e começou a falar, começou a colocar testemunhos, começou a colocar louvores. E ele disse para mim, meu irmão, faz uma campanha durante 7 dias. Hoje à noite tem culto aqui em casa, aqueles cultos domésticos. Terça-feira era o culto de ensino na igreja. Quarta-feira era culto num ponto de pregação. E eu indo em todos esses cultos, era uma campanha de 7 dias, até no domingo. Na quinta-feira era o culto público na igreja, o culto da vitória, como temos nos dias de hoje. E na sexta-feira era o culto de oração na igreja. E o pastor não queria deixar que eu entrasse na igreja na oração, porque era só para os crentes. Isso é 28 anos atrás. Havia algumas regras. E ele deixou que eu entrasse na igreja aquele dia, por causa do meu irmão. Mas eu não queria ir para a igreja, irmão Juliano. Irmão Kleber, eu não queria ir para a igreja, porque aquele dia eu estava alcoolizado, eu havia me drogado, e eu disse para o meu irmão, hoje eu não vou na igreja, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de iniciar o final de semana, é dia de festa, e eu não queria ir para a igreja. Ele disse para mim, não, meu irmão, vamos para a igreja, você vai para a festa depois das 11 da noite, meia-noite, o culto vai começar, a oração ali,
vai começar às 7 horas, 8 horas, 8h30 já vai terminar. E eu fui para a igreja. E aquele dia, como meu irmão havia dito, pode ser o dia da tua vitória. Aleluia. Por isso, meu irmão, minha irmã, ouvinte, não perca o culto. Às vezes, o dia que você mais está pensando em não ir na igreja, pode ser o dia da tua vitória. E eu vim para a igreja aquele dia, totalmente alcoolizado. E eu vim na igreja, e chegando ali na igreja, caiu uma glória naquele culto de oração. E eu não entendia nada. E o pastor pegou e falou, fez um apelo e disse, quem quer entregar sua vida para Jesus? Mas era claro que era para mim, porque eu era o único que ali não era cristão, que estava naquela reunião de oração. E eu queria ir para frente, irmão Juliano, mas eu sentia correntes, eu sentia mãos segurando minhas pernas, eu sentia mãos segurando nos meus ombros, que me puxavam e não me deixavam. Eu queria levantar a mão e não conseguia. Não conseguia, era uma guerra tão forte. Né? E de repente, eu lembro que um irmão chegou e colocou a mão no meu ombro e disse, você não quer entregar